Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Boa noite. Boa noite foi fraco, vamos falar de novo. Boa noite. Não sei qual é o melhor ponto aqui. Tem coluna aqui, outra ali, mas creio que o telão vai mostrar tudo. Mas antes, para ninguém ficar como torcicolo, por gentileza, se puder virar sua cadeira para cá. Estou aqui para dizer que não existe nenhuma pessoa sobre a face da terra que não tem jeito. Algumas vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos, não tem jeito. Olhamos para alguma pessoa e falamos, não tem jeito. Olhamos para um conhecido e falamos, não tem jeito. Olhamos para o vizinho e falamos, não tem jeito. Mas existe um jeito. Por isso, te desafio a olhar para seu convidado, a pessoa ao seu lado, para falar para ele, você tem jeito. É um desafio falar para alguém, você tem jeito. Eu tenho jeito. É desafio. Que nós temos aquela mania de sermos políticos, falando tudo que agrada aos outros. Mas quando fala para alguém, você tem um jeito, a pessoa vai pensar 1000 vezes. Meu nome foi fácil. Quem comprou o convite já decorou o nome, creio isso. Então vou deixar que você pronuncie meu nome. Como que é meu nome? Nazhat Muhammad Jamil Hassoun. Facilitei. Se decorar até o final, tem um prêmio aqui da diretoria. Nascido no Líbano. Sou casado, tenho 5 filhos. Uma delas está em glória. Eu nasci num lar islâmico, no Líbano. Fui criado naquela terra. Meu pai era político, dono de terras. E até hoje eles estão na política. Tenho um sobrinho que é prefeito. O meu irmão foi indicado a primeiro-ministro. Eu também almejava ser um dia, fazer parte dessa linha também de pensamento. Estudei, terminei primeiros anos de estudo no Líbano, então aconteceu algo diferente, aconteceu uma guerra civil. Alguns, ou todo mundo sabe, que lá passou aquela terra por uma guerra civil. Eu passei 6 anos naquele tempo da guerra civil, perdi alguns anos de estudo, mas não havia mais jeito. Havia somente uma saída, sair para estudar no exterior. Estava matriculado nos Estados Unidos para fazer meu curso de odontologia e de repente me chega uma ligação de um irmão que morava aqui no Brasil falando para mim, não vai para os Estados Unidos, vem para cá, porque o estudo é mesmo qualquer lugar do mundo. Quem conhece árabes, pessoas do Oriente, eles gostam de viver em família. Eu achei bom isso, viver com a minha família, só que eu tinha um orgulho. Falei para minha mãe, eu não vou viver a custo do meu irmão. Então eu vendi uma herança que meu pai deixou para mim. Uma parte da herança eu trouxe comigo em 1980, $50 mil, que dava para comprar no Paraguai 10 lojas no auge do Paraguai. Então era alto dinheiro para aquele tempo e para um estudante também. Fui tentar fazer vestibular em Ponta Grossa e deparei com uma coisa terrível. Essa língua maravilhosa chamada língua portuguesa. Quando você vai para outro país, ou vai preparado, ou você vai se surpreender. Eu me surpreendi também. Não conhecia o inglês, falava muito bem inglês. E de repente tinha que falar português. Conhecia todas as matérias, etc. Tal, mas não tinha aquela eloquência, o manejo ainda da língua. Pouco tempo, desisti.
Eu corri para meu irmão, em vez de me incentivar, colocar alguém para ensinar, ele me convidou para entrar no comércio, para aproveitar aquele valor de 50 mil, onde ele trabalhava, tinha várias lojas. Eu concordei com ele, entrei no comércio, só que era uma pessoa inexperiente. Algumas vezes nós entramos em coisa que nós não sabemos. Algumas vezes você topa fazer alguma coisa achando que tudo vai dar certo, sem conhecimento da área, da atuação aonde você vai entrar. Eu não tinha nenhum conhecimento. E simplesmente, algum tempo, pouco tempo, já estava casado, já tinha alguns filhos também, mas também comecei a perder aquele valor que eu tinha. Perdi tudo, fui à falência, fui enganado, fui traído, infelizmente, pela pessoa mais próxima. Fiquei sem nada. Então eu pensei, eu tenho saída. Sempre nós temos segunda opção. E sempre temos uma saída. Eu lembrei da minha herança, dos meus pais, que ainda havia parte. Então vendi outra parte daquela herança, essa vez, $100 mil. O dobro que era. Falei, agora eu vou fazer meu comércio, vou trabalhar sozinho, vou trabalhar como sócio. Por que foi pensar assim? Algumas vezes você determina fazer, de repente eu volto atrás. Chegou para mim a mesma pessoa que me traiu a primeira vez. Coração mole. No comércio não pode ter coração mole, não. Acolhi aquela pessoa, entrei em sociedade com ele. 6 meses. Durou nossa sociedade somente 6 meses. 6 meses ele quebrou todas as lojas, que eram 4 lojas no Brasil, mais uma no Paraguai. Quebrou todas as lojas. Eu saí quase falido. Eu estava construindo minha casa, tinha uma família, 3 filhos, e somente saí com duplicadas a serem descontadas no banco. Muito bem. Eu consegui somente pagar aquela casa, concluir a casa, e depois acabou o dinheiro. O que você faria nessa hora? Eu tentei fazer de tudo que qualquer ser pode fazer. Procurar emprego, trabalho, fazer qualquer serviço para não viver um aperto. Tinha crianças, uma esposa, mas não tinha mais comércio. Eu fui tentar, nada deu certo. Conclusão, parei. Quem foi trabalhar? A esposa naquele tempo. Foi sustentar a casa. Eu me tornei a dona da casa. Eu comecei a trabalhar dentro da casa, lavando roupa, passando roupa. Imagina um árabe cheio de orgulho fazendo esse serviço. Aqui em Londrina ninguém tem isso, todos os homens trabalham. Isso depois vão consultar as mulheres aqui. Todo mundo ajuda dentro da casa, sem dúvida. Eu tinha que fazer todo o serviço, cuidar das crianças, e a mulher chegava no final do dia reclamando daquele serviço. Que aqui nenhum homem reclama disso, nenhuma mulher reclama do marido. Eu vi tantos homens pegando tanto bombom hoje. Eu vi homens pegando uma dúzia de uma vez, falando por uma semana que não falou que ama. Brincadeira. Então, para uma árabe saindo daquela terra que tem tanto orgulho, que não queria viver a custo de ninguém, sendo sustentado, para mim foi demais. 1 ano e meio a esposa naquele tempo foi trabalhar, sustentando a casa, e eu clamava de todas as formas para sair daquele jeito. Tentei qualquer tipo de emprego, até no final comecei a clamar por qualquer assunto. Escuta bem, quando nós começamos a clamar por qualquer assunto, esse assunto vem oportunidade. E decisões erradas nessa hora é tomada também. Pelo aperto, pela dificuldade. Quando eu olhava para os meus filhos dentro da casa, abrindo aquela geladeira que era cheia antes, rica, e pediam coisas simples de criança e não havia, para mim não foi tão fácil isso, não. Quem já passou por lutas aqui, dificuldades, apertos,
sabe o que significa essa palavra, olhar para seu filho, olhar para sua filha, olhar para dentro da sua casa e falar, agora não sei aonde vou pôr sobre a mesa. Nessa hora tomamos decisões erradas. Mas eu estava esperando algum milagre, algum acontecimento. E um milagre acontece. Seja positivo ou negativo, vai acontecer. Um dia me liga uma pessoa conhecida, me falando que ele sabia da minha situação, sabia que eu estava parado há mais que 1 ano e meio, não estava trabalhando, estava mais perto. E ele me convida para trabalhar como representante de uma firma no exterior. Como eu falava inglês, falou, você é indicado para isso. Um amigo meu que tem isso, só entra em contato com ele no Rio de Janeiro e acerta umas coisas para você tornar um representante comercial. Para mim a alegria foi demais. Como a alegria de qualquer um que passa por dificuldade, de repente você consegue seu empréstimo, consegue pagar aquela dívida pendente, o juiz de repente dá ordem, e você sai alegre, vai festejando com a família. Eu estava naquela condição, chegou a solução para a minha vida, vou ser representante comercial, e ainda no exterior. O título é muito bom, mas a realidade foi outra. Quando cheguei no Rio de Janeiro, eu descobri que o trabalho não era representação comercial, coisa nenhuma. Era convite, e o convite era recusável, mas para mim naquele tempo não era recusável. Porque diante de mim estava uma família, diante de mim havia face daquelas crianças, e eu queria sair daquela situação. Fui convidado a trabalhar como tráfico de drogas. Uma coisa que eu não pensava na minha vida fazê-la. Nunca foi ensinado isso. Aliás, ninguém nasce pensando fazer o mal. E ninguém nasce para fazer o mal. Mas algumas vezes a circunstância da nossa vida nos leva. E nós aceitamos fazer o mal. Era convite. Eu pensei naquela hora, ou aceito ou não aceito. Mas a condição que eu estava vivendo me obrigou a aceitar, pensando como muitos hoje em dia pensam, vou fazer uma vez e pronto, acabou. Somente vou alcançar aquele valor determinado, reerguer a minha vida e depois viver uma vida pacata junto com a família. Algumas vezes nós fizemos um pacto com pessoas, uma sociedade desnecessária, mas a circunstância nos obriga a fazer uma associação com alguém. E no final nos arrependemos amargamente. Eu aceitei, a condição que foi me dada foi uma condição normal, porque normalmente esse pessoal simplifica o trabalho que vai ser feito. Falam para mim que vai ser assunto de pegar um carro, dirigir um carro por 2 quadras, e acabou o assunto. E ainda me pergunta quanto você quer para fazer esse serviço. Eu pensei, pegando um carro para andar 2 quadras e entregar para alguém, é de graça, tem que ser de graça. Eu não tinha experiência nenhuma. A pessoa que me chamou, de repente me oferece $50 mil para fazer aquilo. Quase a primeira parte do dinheiro dos meus pais. Um valor altíssimo para seu tempo. Concordei a fazer aquilo, pensando que ia fazer uma vez e pronto, e acabou. Esse negócio foi realizado no exterior. Não foi fácil, como foi dito. Todo dia eu tinha que sair para um depósito, abrir aquele depósito, tirar uma mercadoria, uns 200 quilos de cocaína, carregando 2 vezes por dia aquilo, saindo na cidade de Nova York, de Brooklyn a Manhattan, passando por aquela ponte famosa dos filmes, carregado com aquelas quantias, entregando para um traficante colombiano no outro lado. Foi uma semana, não foi somente pegar um carro e acabou o assunto. O mal simplifica aquilo que vai acontecer. Para mim foi assim, foi atraído, como muita gente, muitas vidas sendo atraídas,
facilitando, você vai ganhar dinheiro. As pessoas vê somente os valores, não vê o risco, não vê que a vida deles está sendo colocada em xeque, não entende que um dia podem perder a própria família, e assim por diante. Terminou aquilo que eu fiz, não aconteceu nada, voltei e falei, nunca mais vou trabalhar. Mas o mal opera numa forma que nós não entendemos. Quando eu cheguei para receber minha gratificação, eu recebi $50 mil e recebi a mais $30 mil a mais, pelo bom serviço que foi prestado, como reconhecimento. Então falei, agora eu tenho muito mais que eu precisava para recomeçar. Nunca mais juntei a família, fui para passear com a família. Nós estávamos em Maceió, na praia, tranquilos. Não falei para ninguém aonde eu estava, nem para a sogra. Um perigo falar para a sogra. Dentro daquele hotel, de repente toca o telefone, eu levo um susto de ouvir aquela voz. Eu pergunto, como você me achou aqui? Ele me fala simplesmente assim, não importa como eu te achei, acaba com suas férias, manda sua família para casa, e você tem que viajar. Para onde? Colômbia. Até então, a minha ficha não havia caído. Eu estava como recruta no início, e de repente estou sendo chamado para ir para o exterior, ainda para a Colômbia. Eu estava já cansado dentro do meu pensamento daquilo que aconteceu comigo. Falei, eu vou viajar, vou para a Colômbia, e lá vou dizer com uma pessoa que está me chamando que não quero trabalhar mais. De certo modo, eu era inocente. Algumas vezes nós não sabemos o tipo de fogo que nós estamos mexendo com ele. Eu não quero mais. E, na verdade, cheguei em Bogotá. Bogotá estava me esperando uma jovem senhora. Depois foi descobrir que era a esposa do chefe do tráfico. E isso um tratamento especial, diferenciado. Pessoalmente estava me aguardando, me esperando no aeroporto. Me levou no carro particular dela. Quando chego naquele palácio, que chama o palácio, porque era tão enorme, somente a sala, com a cascata que tinha, maior que esse lugar todo. Dinheiro de tráfico, poder. Quem estava me esperando na porta daquele palácio, uma pessoa que não conhecia antes, mas de repente me recepciona como se fosse melhor amigo. Por gentileza. Aquele homem me abraça na entrada, me pergunta, como está sua esposa, fulano? Ela está bem, com tanto dinheiro que eu ganhei. Não vou estragar tudo. Como está seu filho, fulano? Como está sua filha, fulano? Como está a pequena? Ela foi batizada? Eu quero ser padrinho dela também. Você conhece tudo da minha vida. Obrigado. Na linguagem de tráfico, você está na nossa mão, conhecemos seu andar, sabemos aonde você vai, sabemos detalhes da sua vida, sabemos quem é você e quem é a sua família. Não existe uma parte na terra onde você pode se esconder de nós. Eu descobri que estava lidando com cartel de Cali de Colômbia. Assim mesmo, no início da minha inocência, eu estava pensando dizer, não, eu não quero mais trabalhar nesse lugar com você, eu quero viver só, eu quero viver a minha vida. Aquele homem foi falando das coisas boas que eu fiz, foi falando das minhas qualidades. Eu não sabia que eu tinha qualidades. E aquele homem falava e eu estava angustiado, querendo dizer, não quero mais trabalhar. Eu queria ver minha família, minha pequena que ficou doente. Quando viajei por tanto tempo, fiquei 2 meses longe dela, ela ficou doente. Hoje essa minha filha tem 34 anos de idade. Não quero trabalhar mais, mas o homem não parava. Ele olhou para mim e falou, eu
e meus sócios achamos por bem substituir aquele que estava liderando vocês no exterior e colocar outro. E chegamos a uma conclusão, que você é indicado para assumir esse cargo. Eu queria dizer não para ele. E mais, para você trabalhar nisso, você vai ganhar pouquinho a mais daquele que você ganhou. Queria dizer não para ele. Aquele homem fala, você vai ganhar, você não vai trabalhar, vai ter pessoas, você vai recrutar, vai abrir empresas, vai fazer serviço que tem que ser feito no exterior. Você não vai colocar suas mãos no trabalho, vai ter outros subordinados a ti. E para isso, você vai ganhar um pouco a mais. Vai ganhar $1 milhão. Na hora, falei, sim, eu quero. Meu preço naquele tempo era $1 milhão. Eu aceitei na hora, esquecendo da família, esquecendo do trabalho, esqueci do perigo, esqueci da preocupação que passei na primeira viagem. E de repente, me vi alguém que estava recebendo salário de $1 milhão por cada operação. Geralmente é feita mais ou menos umas 4 operações por ano. Naquela região onde estava sendo feita. 4. São 4 milhões... Estou falando das meadas de 1980. Hoje em dia $1 milhão é alto. Imagina naquele tempo, 30 e poucos anos atrás, como era isso. E me tornei uma pessoa querida dentro do cartel de Cali. De tal modo que 1 ano depois fui chamado para assumir todo o Brasil. Não sabia que eu tinha tantos talentos, tanto valor. E infelizmente quem descobriu esses valores foi o chefão de tráfico. Me tornei um chefe de tráfico no Brasil e chefe responsável no exterior, onde abria empresas aqui, empresas no exterior, recrutava pessoas aqui e no exterior. E assim a minha riqueza não ficou no $1 milhão mais. Tornei depois sócio nos negócios. Muito dinheiro, valores altíssimos, não faltava nada, mas começou a faltar o mais importante. Foi para o tráfico, foi para o poder. Aquela família que foi lutar por ela, por causa de iogurte que estava faltando na geladeira das crianças, eu perdi aquela família. Não havia mais tempo, nem para dizer eu te amo, ou para dizer para o filho, vamos brincar um pouco. Raramente aparecia em casa. E a conclusão só, brigas, ódios, e tentava comprar eles por joias, brinquedos, coisas caras, novidade trazida do exterior, mas isso não segurou um casamento. Algumas vezes, não precisa isso. Na correria de dia a dia, você não temos tempo para nossa família. Algumas vezes nós pensamos que basta correr para dizer, mulher, eu estou trabalhando, não sabe, não entendo, eu tenho que ficar até alta hora na empresa. E se alguém está fazendo isso, compra bastante bombom, por favor. Porque isso não vai segurar casamento, não. Quem segura o casamento é o casal junto. Quem segura os filhos, o casal junto aos filhos. Porque os dois vão segurar os filhos, vão ensinar os filhos, vão educar os filhos. E os filhos vão sentir a autoridade dos pais e o amor dos pais pela vida deles. Eu não tinha mais tempo para a família. Brigas, dificuldades, ódio, separamos. O alvo que era a família acabou. Muito poder, muito dinheiro. De tal modo que meus amigos também perdi. Para ninguém me perguntar de onde você tem esses valores. Como você tem essa riqueza. Eu perdi por querer. Meus amigos também. Os únicos amigos que me sobraram, aqueles que trabalhavam no tráfico. E se chamasse eles de amigos, não sei se são amigos. Eram negócios. Um dia, eu fui para o Líbano para visitar a minha mãe, depois de tantos anos.
Foi com uma intenção de comprar presente para ela, um apartamento, uma casa. A minha mãezinha, que não tinha visto ela há 11 anos. Cheguei, mas fui lá, carregando o meu orgulho, carregando minha arrogância junto. Cheguei naquela terra e por uma coisa tão simples, estraguei a viagem. Entristeci a minha mãe, coloquei dinheiro no meu bolso e voltei sem comprar nada para ela. Uma semana depois, eu estava em Nova York, ligo para minha mãe, conversando com ela estava tão seca comigo. No final da conversa, eu falo para ela, como sempre eu falava: mãe, pode me abençoar? Pela primeira vez em longos anos, minha mãe não me chamou de filho. Ao contrário, ela falou exatamente: eu não vou te abençoar. A minha mãe, pela primeira vez, fala uma palavra: eu sou caçula da família. Você sabe, quem tem caçulinha é bem cuidado, bem amado, bem paparicado. De repente a mãezinha olha para ele e fala: não vou te abençoar. Naquela hora senti o céu se fechar sobre minha vida. De tal modo que na mesma noite eu fui dormir arrasado no sofá, naquele apartamento em Nova York, nem foi para a cama. E naquele sofá teve um pesadelo, um sonho e uma visão, não sei o nome que pode ser dito a respeito daquilo. Eu me vi chegando numa cidade, num lugar, numa casa, aonde saiu uma moça grande, que era minha filha, que era pequena. Eu pergunto para ela: filha, você terminou seu estudo? E ela me fala: não. Aquele sonho estava me dizendo que ia ficar longe da minha filha, vou ver ela depois de um tempo, ia estar maior que aquilo que ela está. Parecia a decisão divina estava se estabelecendo na terra contra uma pessoa que estava transgredindo, estava fazendo as coisas erradas, precisava ser despertado. E algumas vezes nós precisamos ser despertados, porque a nossa consciência fica cauterizada naquele que a gente faz diariamente, e nós não percebemos o mal que estão fazendo ao nosso próximo, as pessoas que estão ao nosso redor. E muitas das vezes atingimos a nossa própria família, sem querer, sem perceber que nós estamos fazendo mal. Eu acordei daquele sonho arrasado. E a partir daquele momento, a minha vida começou a entrar uma ruína maior que aquela. Comecei a ganhar muito dinheiro, mas a minha vida se arruinando. Não sentia mais a paz, não sentia mais a alegria. Um homem solitário, um homem que vivia só, um homem que só tinha prazer dele em tomar coisas que vestia, para esquecer a realidade que vivia. Um milionário que não podia colocar na praça aquilo que tem, somente divertia quando saía para o exterior, e ainda chegou um tempo não tinha mais prazer em se divertir. Riqueza, poder, somente isso. Tudo começou a dar errado, tudo que estava fazendo começou a dar errado, até chegada do ano 1994. Estava dando as coisas tão errado, que uma operação naqueles dias estava sendo preparada em Tocantins, perto da cidade de Guaraí, numa fazenda, e deu tudo errado. Tudo estava dando errado. O prazo é curto, determinado para pegar aquela mercadoria, passar ela para o Porto dos Santos, mas estava tudo errado. Eu era chefe daquilo. Não devia estar junto com aquilo, mas estava dando tudo errado, e eu achava que a minha presença solucionava tudo. Que algumas vezes nós achamos que nós resolvemos tudo, só a nossa presença resolve tudo. E hoje em dia tem tantas pessoas que acham que pelo fato que eu estou ali, vou resolver o problema. Nós achamos que somos dono do mundo algumas vezes, que os outros não sabem, os outros sabem menos que a gente, por isso tem muita gente até hoje erram e falham por achar que são únicos. Vou falar uma palavra só: se você acha, eu acho que nós somos únicos, coitada da nossa família depois que nós saímos. Nós temos que confiar nas pessoas.
Não falo de tráfico, mas em qualquer área. Nós precisamos de socorro, de ajuda das pessoas ao nosso redor. Como numa empresa, a empresa não funciona porque o diretor, o supervisor está ali, mas porque tem um conjunto de pessoas que tem que ser tratada num modo humano, respeito, para produzir melhor. Algumas vezes achamos que só nós que resolvemos o problema. A minha palavra resolve. Por isso me desloquei do lugar dos meus esconderijos e fui para acompanhar aquela carga. Uma carga que caiu na mão da Polícia Federal em 1994, em 4 de junho daquele ano. Jornais, televisões e muitas partes do mundo falaram sobre isso, porque não foi qualquer caso. Foi a maior apreensão de cocaína da América Latina. Segundo, maior apreensão do mundo, 7.500 quilos de cocaína. Foi apreendida naquela fazenda. Aquele valor daquela carga era 150 milhões de dólares no atacado e no varejo chegava a 1 bilhão de dólares. Foi preso junto. Apesar que não devia estar lá, mas as circunstâncias, o ser divino permitiu isso, para que esteja ali, para acabar uma história, uma jornada de transgressão. Fomos presos nos primeiros dias. Nós ficamos dentro de uma fazenda, antes de chegar para a fazenda, para invadir a fazenda, porque foi preso numa estrada perto. Foi à noite, eu pensava que ia acompanhar aquela carga até posto para descansar, depois ia pegar o avião e ia voltar para a minha cidade, tranquilamente. Nunca imaginava que ia ser o fim naquele dia, naquela noite. A polícia prende a gente, eu como motorista, na estrada. Eles demoram para invadir a fazenda, para o segundo dia. E naquela noite nós ficamos presos na Polícia Rodoviária Federal daquela cidade, onde contemplei certas coisas que serviram para mim depois para pensar e meditar. Naquela noite fiquei preso dentro do carro, sozinho, e certa hora apareceram 2 da polícia, com aquele capuz na cabeça, rodeando o carro. De vez em quando eles batiam no carro, no capô do carro. Eu assustado olhando para eles, falando, são perigosos, eles querem me assustar ou querem acabar comigo. Certa hora eles desaparecem, aparecem 2 com um aparelho de choque, entram de cada um de um lado, apertam aquele aparelho de choque, sai aquele azulzinho daquela faísca dele e para aquele aparelho. Do mesmo jeito que entram, eles pulam fora. Eu pensei que iam pegar outro aparelho, mas nunca mais apareceram dentro daquele carro. Não entendi porquê. Certa hora vem um policial, abre o carro do motorista em frente. Quando ele abre o carro do motorista, deixa ele aberto, eu vejo meus documentos. Embaixo dos meus pés estava sentindo um saquinho cheio de dinheiro que a polícia não havia achado. Eu pensei assim, vou pegar aquele dinheiro, pego o documento, ligo para alguém manda um avião para mim, eu estou em Colômbia, vou fugir. Mas de repente eu olho ao meu redor, não havia ninguém. Naquela escuridão, ninguém mesmo, nenhuma polícia. Aí pensei, acho que eles abriram aquela porta para tentar fugir, para me dar tiro. Pensei aí, desisti de sair daquele carro. Terminando aquela noite, no segundo dia invadiram uma fazenda. Eu fui levado para dentro daquela fazenda com uma sede de uma noite anterior. Fomos amarrados nas árvores dentro daquela fazenda. Quem conhece Tocantins, quem tem fazenda por lá, naquela terra árida, areia, parece areia de praia, e aquele calor. Então chegou a tarde e a gente estava sem água. Certa hora à tarde eu chamo um policial que estava passando, pedi por gentileza se dá para trazer água para a gente beber. Ele me mediu de cima para baixo, foi para dentro, pegou um caneco com uma água, entregou para todo mundo, 13 que estavam presos ali, entregou água para todo mundo. Quando chegou em frente, ele jogou água no chão. Queria amar ele naquela hora, mas não conseguia amar ele mesmo. Passou aquela hora, mas pouco tempo depois aparece de uma barraca na fazenda um policial
como um copo de vidro cheio de água, vem na minha direção e me entrega aquele copo de água. Eu pensei na hora que haviam colocado algum veneno, alguma coisa para liquidar comigo, para dizer, mataram o chefe do tráfico. Mas a sede estava maior que o medo, eu tomei aquela água e ainda estou vivo para contar esse testemunho. Terminando isso, chegou notícia que a Polícia Federal, da chefe da Polícia Federal, superintendente da Polícia Federal de Brasília, estava chegando para conhecer essa grande apreensão. Então, para ele não ver o maltrato que eles estavam fazendo, certas torturas que outros estavam passando lá dentro, colocaram a gente dentro de um barracão, que estava na fazenda, grande barracão, que tinha colunas de ferro, e fomos algemados cada dois dentro daquele ferro, e ficamos sentados no chão, dormindo. Mas à noite, certa hora da noite, sentia alguém mexendo com o meu braço. Foi interessante isso, quando eu abri meus olhos, vi um policial colocando um pedaço de papelão baixo do meu pulso para o ferro não machucar. Eu vi aquilo, desmaiei, dormi, mas achei estranho. Segundo dia, me chega um policial, eu estava com um Rolex de ouro no pulso, ele fala para mim, eu vou tirar a algema, você vai tirar esse relógio e colocar no seu bolso. Eu estava estranhando, ele falou, para nenhum dos meus colegas tomar esse relógio, mas quando você vai chegar para a custódia, você deposita lá. Achei a atitude estranha daquele policial. No terceiro dia, estavam preparando o avião foi fretado para levar todo mundo como policial para Brasília, superintendente da Polícia Federal, e dentro do barracão havia somente um policial lá dentro. Aquele policial estava com um fuzil nas costas, e conversava com companheiros que estavam presos. Cada vez que conversava com eles, eu estava do outro lado do barracão, sozinho naquela manhã. Ele falava e olhava para mim, falava para dois e olhava para mim, olhava para outros dois e falava para mim, de tal modo que fiquei irado, fiquei com raiva. Falei, ele quer interrogar eles a meu respeito, mas eles não sabem nada da minha vida. Quando chegou para a final, antes de começar a conversar com os outros, eu que gritei, policial, você tem alguma coisa contra mim? Aquele policial voltou para mim, não veio com uma agressão, palavra dura, não. Ele chegou para mim, sentado no chão, ele se inclinou, olhou para mim e falou, Nazhat, você acha que Deus escolheu isso para a sua vida? Aquele homem era cristão e estava anunciando o evangelho àqueles que estavam ali. Eu achava que estava falando mal de mim, mas na verdade ele não sabia como chegar a mim. E talvez Deus estava falando para ele, espera, ele vai te chamar. Eu que chamei ele, ouvi primeiras palavras de evangelho da boca daquele policial. E mais interessante, aquele policial foi o mesmo policial que abriu a porta, não é para fugir, para entrar vento dentro daquele carro. Era um dos dois mascarados que estavam orando por mim dentro do carro, e eu achava que eram perigosos. Era o homem que me falou, tira o relógio para ninguém tirar. Foi o homem que me trouxe água para beber. Foi o homem que trouxe aquele pedaço de papelão para não machucar meu pulso, aquele ferro. Um homem que estava a serviço do rei. Ele não estava olhando para mim como um inimigo naquela hora, mas de uma pessoa que estava precisando conhecer a salvação. Somente para dizer uma coisa, eu busquei a Deus pela vida dele por 15 anos. E Deus me deu a oportunidade de encontrar ele 15 anos depois. Num grande evento, eu estava falando essas palavras, quando alguém me toca e fala, sabe quem está sentado aqui? Quem? A irmã desse policial. O segundo dia ele veio, a imprensa veio depois de 15 anos. Nós tivemos um encontro, um grande abraço também. Nós cremos que Deus pode mudar a vida. Mas eu estava naquele estado, não aceitei nada de novidade. Eu ouvi palavras boas. Fui levado para a superintendência da Polícia Federal. E dentro daquele lugar, o único livro que eu tinha para ler era o livro da vida. O muçulmano de repente pega a Bíblia Sagrada, não sabendo aonde abrir. Mas lembrei de Salmo 23.
que na minha cidade, 6 horas de tarde, entoavam 6 horas da tarde, Salmo 23. Então procurei Salmo 23, li aquele Salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando terminei o Salmo, alguém me falou, abre o Salmo 91, chamado Salmo de proteção. Eu li o Salmo, gostei demais do Salmo. Aí decidi ler a Bíblia desse começo. Em 3 meses, li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Certa tarde, antes de chegar à minha condenação, eu estava lendo alguma coisa sobre cura interior. Metade daquele livro me via naquela tarde só dentro de uma cela fria. Aquele que não acreditava muitas coisas se dobrar dentro daquela cela e falando essas palavras: Senhor Jesus, eu te confesso hoje como meu Senhor, único, suficiente Salvador. Havia algo estranho dentro daquela cela que me pressionou para fazer aquilo, algo sobrenatural, algo tão gostoso, de tal modo que me ajoelhei para fiz essa confissão. Mas quando abri meus olhos, não via nada de grade, de ferro, nada. Mas via tudo em branco ao meu redor. Uma alegria tão imensa que tomou meu coração, minha alma. Comecei a rir, chorar ao mesmo tempo, sem entender nada. Estava doendo já o queixo de tanto aquele sorriso que estava esticado. E chorando ao mesmo tempo. Era um momento tão lindo que passei. Momento de conversão. Momento de uma nova aliança que estava sendo feita. Depois disso, chegou a minha condenação. O advogado havia dito que a juíza é humana. O máximo ia dar 8 anos. Eu falei, dá um jeito, porque havia valores, dinheiro, ainda minha mente estava trabalhando na área da corrupção. Dá um jeito. Mas quando chegou a minha condenação, foi quase 20 anos de prisão, de crime hediondo. Segundo a lei antiga, eu devia ter ficado 14 anos, pelo menos, dos 20 anos. Quando eu recebi aquela notícia, falei, agora eu vou morrer, não vai acontecer, não vai mudar a minha vida, acabou, não tem como sair, vou entrar dentro da prisão e nunca mais vai sair. Tentaram me transferir por causa da pena para o estado de Paraná, por causa de família, familiares. Só que o secretário da segurança, naquele tempo, negou a minha entrada, dizendo que esse homem tem riqueza, tem dinheiro, tem poder, vai corromper policiais, vai fugir e vai sobrar para nós aqui no estado. Negou isso. Meu destino ficou na penitenciária de Papuda, em Brasília. Naquele lugar, eu não fui para o tráfico, não fui para fazer organização criminosa, ao contrário. Eu fiz uma aliança com Deus e a sua palavra. Aonde fui ter mais experiências com Deus. Aonde dentro daquele lugar, meu estado começou a mudar rapidamente por causa dessa aliança. Começou novidades acontecendo na minha vida. Havia 3 pátios diferenciados lá. No último, para aquele que quase para sair. A minha mudança para outro pátio foi dentro do humano. Eu me batizei depois de 3 meses dentro do presídio, para as pontos da polícia também. Até chegar a me perguntar, é verdade isso ou mentira? Que qualquer um pode duvidar na atitude de uma pessoa dentro de uma prisão. Me mudaram rapidamente porque procuramos alguém para dar ensino da língua inglesa para quem estava preparando para fazer vestibular lá no presídio. Aí descobrimos que eu faço isso, me chamaram para lecionar. Naquele pátio fui mudado para 3º pátio, onde tinha mordomia, podia comprar meu refrigerante, meu docinho, e o mais importante, havia uma igreja constituída naquele lugar. Deus estava mudando tudo na minha vida tão rápido, mas me faltava uma coisa. Algo, uma ferida que estava na minha alma. Aquela voz que não reconheci quando falou, pronunciou aquelas palavras. A voz da minha mãe, quando falou, não te abençoo. Aquilo martelava minha cabeça, minha mente. Eu queria mudança. Mas como dentro da prisão? Ela mora no Líbano, eu estou preso. Mas um dia, sem questionar como aconteceu, como entrou, na segurança máxima, entrou um celular.
Imagina o tipo de segurança máxima. Um aparelho celular entra dentro do presídio. Chega na minha mão, eu tinha poucos minutos para usar aquele aparelho. Tentei para ligar para advogados, conhecidos, amigos, não consegui. Aqui no Brasil, quem conhece naquele tempo, para pegar a rede era tão difícil. Aí no último minuto falei, vou tentar ligar para minha mãe. Se aqui não estava pegando, imagina para o Líbano. Eu desquei o número, na hora, toca o telefone na casa da minha mãe. Na hora, a minha mãe parecia que estava esperando ali, segurando aquele telefone. Atende o telefone. Eu escutei aquela voz doce, gostosa da minha mãe. Certamente é a voz da sua mãe mais doce da terra. Eu chorei tanto, minha mãe chorou bastante. Os poucos segundos ou minutos que sobrou, falei, mãe, eu não posso ficar nesse telefone. E com receio, falei, mãe, pode me abençoar? A minha mãe, ainda sendo muçulmana, ela usou uma palavra, talvez para mudar a história. Talvez não sabia que ela estava falando, mas usou aquela palavra. Ela falou, filho, eu te abençoo com toda sorte de bênção que Jacó abençoou seus filhos. Senti naquela hora uma ducha de alegria, de alívio. Algo tão tremendo acontecendo na minha vida, parecia de novo, aquela esperança acendendo de novo. E não era por menos. Poucos dias depois, chega para mim uma palavra profética dentro do presídio. Alguém entra dentro, um missionário entra naquele presídio procurando o irmão Jamil. Aí ele entra gritando, quem é o irmão Jamil? Eu falei, se prepara porque você vai chorar, porque vejo um anjo atrás de você com lenço na mão, porque você vai chorar. Eu comecei a chorar antes dele falar. Ele pregou naquela manhã, fez tudo o que tinha que fazer. No final, ele me chamou diante de todo o testemunho que estava, visitantes, e falou, esses dias em Brasília, numa casa de fé, alguém estava falando sobre um traficante que foi preso, ex-muçulmano. Ele estava falando da sua vida. E quando ele estava falando da mudança que Deus estava falando na sua vida, uma mulher daquela igreja usada por Deus, falou, Deus na boca dela, esse é meu filho amado, que ainda farei uma grande obra na vida dele. Ele falou, hoje eu estou aqui para dizer, em breve Deus vai te tirar dessa prisão, vai te levar de volta para a cidade onde você saiu. Não quis se cumpriu isso, pouco tempo, para aquele que tinha que ficar dos 20, 14, em 3 anos e 4 meses, eu saí da prisão. Para espanto de todo mundo, seja jornais, seja policiais, seja pessoas falando que juízes foram corrompidos para minha saída, mas eles não sabiam o poder de oração de uma mãe e a bênção divina quando repousa sobre a vida de alguém. Era a maior pena, minha pena. Eu fui o primeiro a sair da prisão. Os outros padeceram por anos dentro. Saiu como primeiro, voltei para a Foz do Iguaçu. Voltei, e alguém pode me perguntar, e o dinheiro? Eu estava com dinheiro para recomeçar a vida. Não, Deus não permitiu aquele dinheiro permanecesse na minha mão, dentro da prisão, por causa de procuração, passando para polícia não pegar, supostamente. Eu perdi tudo aquilo, porque eles achavam que ia morrer dentro da prisão. Quando saí, e não fui atrás de nenhum desses, porque saí com um pensamento diferente. Não corri atrás daquele dinheiro, não pedi a ninguém esse dinheiro de volta, porque aprendi que não era dinheiro lícito, que custou sangue, custou vidas também. Eu saí sem nada, zerado de tudo, menos um apartamento que eu tinha. Deus talvez permitiu aquele apartamento até ficar por um tempo dentro dele. Passei por lutas maiores que me levaram para o tráfico. Passei por dificuldades maiores que qualquer um poderia dizer, por que não vai fazer alguma coisa diferente para sair daquela situação? Eu tinha um amigo, esse amigo não me deixava, chamado Jesus Cristo. Eu frequentava uma casa
onde havia uma senhora que orava pelos outros. E um dia, aquela mulher, ela olha para mim e fala: o diabo vai te ligar. Eu olhei com espanto para ela, falando: mas como o diabo vai me ligar? O diabo vai te ligar. Não deu explicação. Uma semana depois, dentro do apartamento, no auge de grande dificuldade, escuto uma voz conhecida me ligando, me convidando para fazer a última operação. Valor altíssimo. Era meu momento de decidir na vida: olhar para trás, voltar daqueles votos ou permanecer. Eu agradeci a pessoa que me ligou, desliguei o telefone, fui para a sacada do apartamento no 20º andar, dobrei meu joelho, olhei para o céu estrelado, falei: Senhor Jesus, não te troco mais por 1 milhão, 10 milhões, não importa o valor, porque o Senhor é responsável por minha vida. E na verdade, Deus tomou a minha vida. Eu vivo debaixo da graça de Deus há mais que 24 anos, mais ou menos 24 anos, desde a minha saída da prisão. Nunca entrei no tráfico mais, nunca precisei fazer isso, mas Deus se encarregou na minha vida. Tenho uma família feliz, família abençoada. Hoje a minha esposa não veio, mas estava comigo em outros capítulos até então. Ela cansou um pouco, deu para ela descanso, para ficar junto com minha caçulinha, mas sempre me acompanha, e ela é fiel testemunho da nossa vida. Deus mudou a nossa história, mudou o nosso jeito. Nós não precisamos colocar a mão naquele que não é abençoado, aquele que é lícito. Somos honrados aonde nós andamos, em tudo que fizemos. E isso que importa viver uma vida digna. Conheci a Donep há mais que 25 anos, quando era comerciante na cidade de Deleste, mas também trabalhava com tráfico. Fui para um jantar que nem esses, como alguém talvez foi convidado, foi por causa de jantar. Depois me convidaram tantas vezes, eu não tinha mais tempo, ou não queria também, mas depois voltamos para a Donep. Hoje um dia somos sócios no capítulo 32, que ele manda grande abraço para a mesa diretora, para todos aqui. E aprendemos a viver, não é por circunstância, mas por princípios também. Aprendemos a sermos um povo feliz, aprendemos a sermos uma família feliz, aprendemos a ter tantas coisas, sem necessidade de ter tantas coisas ao nosso redor. Hoje podemos dizer que a gente faz parte do povo mais feliz da terra, sim. Somos uma família que anda junto, que discute junto, que resolve junto, que vive junto. E a nossa família é uma família debaixo da bênção do Senhor. A minha história resumida foi essa. A sua história pode ter algum desfecho diferente também. Ninguém aqui passou por tráfico, ninguém passou aqui por dificuldade dessa talvez que eu passei. Mas olha a situação aonde eu estava. A condição que muitos queriam minha morte. Condição de ódio e de raiva. Eu tinha uma filha do primeiro casamento que me odiou tanto, que um dia viu a agenda dela escrevendo com sangue dela, que ela me odeia até a morte. Para um filho falar isso do pai, imagina a vida como foi. Mas Deus restituiu e restaurou essa área também. Deus mandou ela para viver em Foz. E um dia foi me procurar. E a vida até se transformou. Ela me aparece de madrugada de um dia falando: pai, tira demônio do meu corpo. E um dia vi ela fazendo aliança com Deus dentro de uma casa de fé. Uma semana depois vejo o marido dela fazendo aliança também juntamente com ela. Depois de um tempo, os dois se transformam em ministros dentro de uma casa de fé. Um filho meu que é advogado em Itajaí, uns 10 anos atrás, ele me liga: pai, eu vou para Foz. Falei: seja bem-vindo. Ele falou: não, pai, eu estou indo com propósito especial. Falei: qual é? Eu estou indo, mas eu quero ser batizado. Quem vai me batizar é o pai.
Deus vai muda a nossa história, muda nosso passado. A filha que era pequena naquela história, nesse ano Deus me deu uma alegria de ver ela, através do testemunho que eu dei no começo de ano. Eu estava em Santa Catarina, ela foi junto pela primeira vez. Depois, um mês, ele manda fotos, ela sendo batizada dentro daquela igreja. Nós estamos na presença de Deus, porque o único caminho. E isso, hoje que quero falar para você, talvez você está passando por dificuldade. Você tem problema na casa, tem problema no trabalho, problema com saúde. Você ouviu o que Deus fez na minha vida, através de não é simples, uma profunda aliança que fiz com Ele. Uma entrega que eu cheguei a dizer, eu entrego tudo na sua mão. E foi uma entrega real, verdadeira, sincera. E a partir daquele momento, Deus falou, você não sabe fazer, não tem visão como você vai realizar, mas eu vou fazer. E assim Deus foi mudando, Ele fazendo as coisas na minha vida, mudando a história, pouco a pouco, para chegar até esse momento de ser colocado em frente de vocês, apresentado por uma mesa honrada, para trazer essa palavra para vocês. Talvez vocês estão passando por luta, dificuldade, alguma coisa impossível na vida de vocês. Por isso, aquilo que aconteceu na minha vida, estou aqui para ofertar para vocês também. Eu não tenho medo de errar, dizendo para vocês, façam de igual modo. Vão experimentar uma nova vida, uma mudança.